Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo lojista, minha amiga lojista de materiais de construção, a mais uma live aqui do canal, uma live aqui de preparação para o nosso workshop de gestão financeira lucrativa que vai acontecer no dia 23 de maio. Estamos trilhando o caminho, um passo a passo, para conceituar aqui vários pontos fundamentais, preparar todo mundo aqui para estar na mesma página, para que lá no dia do nosso workshop sejamos bem objetivos e diretos a justamente levar o nível de gestão, elevar o nível de gestão da sua loja com foco em gestão financeira, com foco em lucro e principalmente no que mais interessa é com esse lucro que fique no nosso fluxo de caixa. Então seja muito bem-vindo a essa live. Vamos falar aqui sobre como organizar a gestão financeira de uma loja de materiais de construção. E aqui eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho se você ainda não é inscrito, para não perder as notificações e ficar antenado com os conteúdos que a gente posta aqui sobre gestão de varejo de materiais de construção. Aqui é Sidney Lasta. Se você está pela primeira vez assistindo ao nosso conteúdo, eu trabalho com treinamento, consultoria e capacitação para lojas de materiais de construção, e aqui no nosso canal a gente fala justamente sobre gestão de varejo de materiais de construção com foco em justamente melhorar lucro e melhorar o fluxo de caixa das lojas que nos acompanham. Se você entende que é relevante esse nosso conteúdo, compartilhe essa live, compartilhe esse material com a pessoa que você acha adequado que possa assistir e justamente melhorar o seu processo, melhorar o seu trabalho e melhorar, obviamente, resultado na sua loja de materiais de construção. Compartilha no grupo de gerentes da loja, compartilha lá no grupo da Comac, compartilha no grupo lá da rede, que talvez que você faz parte, enfim, distribui esse material que ele é muito importante chegar a várias vozes, a várias informações que a gente justamente vai estar levando esse conteúdo para que você possa entender um pouco mais com profundidade os conceitos de gestão financeira que a gente vai falar aqui, tá? Então vamos lá, direto ao ponto, sem muita enrolação. Eu quero aqui que você justamente fique antenado e justamente entenda o que a gente está colocando os nossos pontos aqui para preparar o nosso workshop de gestão financeira lucrativa que vai acontecer no dia 23 de maio, tá? Então vamos lá, como organizar a gestão financeira da minha loja de materiais de construção. Alguns pontos aqui que eu quero que justamente você entenda e interprete. Obviamente alguns deles talvez você já pode estar fazendo na sua loja, e se já está fazendo, mente aberta para interpretar também se você talvez possa melhorar esse processo de gestão na sua loja de materiais de construção, no seu processo de gestão como um todo, tá bom? Então vamos lá então. Primeira coisa que eu acho fundamental para que a gente possa entender e justamente fazer a gestão financeira acontecer, organizar a gestão financeira para ela acontecer dentro da nossa loja, é justamente a gente definir dentro do nosso sistema, quais são os relatórios fundamentais que eu tenho que estar olhando diariamente, semanalmente e mensalmente para que a gente possa compor as definições das organizações financeiras, dos dados que eu tenho que ter, tá? Quais relatórios utilizar? E aí a gente se depara com algumas frustrações no dia a dia aí que a gente encontra, tá? Tem algumas lojas de materiais de construção que muitas vezes acabam olhando muito relatório, tem lá 80, 100 relatórios que o sistema dá e muitas vezes não sabe qual relatório olhar, qual relatório é o correto, qual relatório que eu tenho que fazer análise, tá? E aqui eu quero, de certa forma, simplificar a sua vida, simplificar a sua gestão, simplificar o seu modo de trabalho para ajudar a organizar a gestão financeira da sua loja, tá? Então eu vou trabalhar aqui com um modo de conceituar e simplificar o seu dia a dia. Então desses 80, 100, 150 relatórios que você tem no sistema, esquece. Olha só, para que justamente você simplifique e ordene aquele que é mais prioritário, tá? Então no máximo aí 5, 10 relatórios para você olhar e simplificar a sua vida, tá? Então primeiro definir quantos você vai utilizar e quais deles você vai utilizar. Eu acho que é muito importante olhar quais que você justamente vai utilizar para priorizar o seu tempo, porque o seu tempo como empresário, o seu tempo como gestor da sua loja, ele é valioso. Então eu não posso aqui ficar perdendo tempo caçando o relatório dentro do meu sistema, não posso ficar perdendo tempo resolvendo situação que muitas vezes não vão agregar valor à minha análise. Então eu tenho que justamente criar essa definição e dar foco naquele relatório que eu vou justamente olhar, tá? Então é importante nesse primeiro ponto aqui, tá? Então o segundo ponto é eu olhar e definir, tá bom, eu vou focar em poucos
poucos relatórios, poucos e bons relatórios que me trazem uma visão macro da minha organização financeira do negócio. Para mim, justamente, olhar os indicadores que importam, tá? Então, a gente vai olhar esses poucos relatórios com foco no quê? Então, anota aí, porque é o primeiro relatório que talvez é o mais importante da loja, tá? O relatório de venda e margem, tá? Relatório de venda e margem, esse é o relatório que vai fazer a diferença na sua loja. Talvez tem muitos empresários, muitos lojistas que olham, obviamente, diário o relatório de vendas, mas em alguns casos, acaba que não olha o relatório de margem, ou talvez até então, mais profundo aqui, talvez desconfiam do relatório na questão da margem. Ah, a margem não está certa, a margem não está correta, a margem muitas vezes está apontando aquilo que não retrata a realidade. Então, esse ponto é fundamental, que você tenha num mesmo relatório venda e margem, para você entender o quanto que a loja está vendendo e o quanto que ela está deixando de margem. Então, esse é o primeiro relatório que eu entendo que é adequado para que depois a gente possa compor talvez o relatório mais importante ou dos mais importantes da loja, ou pelo menos a demonstração mais importante da loja, que é o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, aqui eu preciso preparar as informações, preparar os relatórios, para depois eu montar o que a gente chama de demonstração do resultado do exercício. Fica até o final aqui nessa live, que eu quero mostrar o passo a passo de como organizar o seu DRE, a sua demonstração de resultado da sua loja de materiais de construção de forma bem simplificada e bem objetiva. Então, primeiro ponto é o relatório de vendas e margem. Tá? E quando a gente fala do relatório de vendas e margem, eu preciso aqui entender como que eu vou fazer essa análise desse relatório de vendas e margem. Tá? Eu preciso olhar não só a venda geral da loja, não só a margem geral da loja. Eu preciso olhar também quais são as margens que cada categoria estão deixando para a minha loja. E para que eu possa, de fato, entender e interpretar as margens que cada categoria estão deixando na minha loja, eu preciso ter, de certa forma, organizada o que a gente chama de classificação mercadológica de produto. O que é a classificação mercadológica de produto? É a classificação onde eu vou identificar grupos e subgrupos, categorias e subcategorias na minha loja. Então, material básico, piso, revestimento de porcelanato, tintas e assim por diante. Inclusive, até eu quero colocar aqui na tela um modelo de classificação mercadológica que mostra como é que eu vou... É uma sugestão para você simplificar e organizar a sua classificação mercadológica para você ver quanto que cada categoria está vendendo e quanto que ela está deixando de margem. Quanto que cada subcategoria dentro da categoria específica está vendendo e quanto que ela está representando de margem também. Então, tem ali, por exemplo, material elétrico, né? Fios e cabos, iluminação, eletrodutos, contadores e relés, enfim. É uma sugestão para que você possa estar organizando essa classificação mercadológica na sua loja de materiais de construção. E aqui é muito importante, caro amigo lojista, caro amigo empresário, lojista de materiais de construção, que de fato você leve a sério isso, porque quando a gente fala de margem, quando a gente fala de organizar a loja, organizar a gestão financeira, eu estou falando de margem, eu estou falando de resultado, eu estou falando de fluxo de caixa, e eu estou falando de a loja ter lucro, de fato. Não pode ser um paradigma, não pode ser um tabu você falar de lucro. Não, você tem que olhar o lucro, você tem que olhar o resultado, você tem que se preocupar com isso. E daí, quando a gente tem organizado essa classificação mercadológica, eu vou poder interpretar o que a gente chama de matriz de faturamento. O que é a matriz de faturamento? Nada mais é que o quanto que vendo de cada categoria. Quanto mais você vender daquela categoria que menos deixa margem, menor vai ser a margem da sua loja. Então, por exemplo, a gente tem no material de construção a categoria de material básico. O material básico é a categoria que menos deixa margem na nossa loja e que mais tem custo operacional embutido para você operar essa categoria. Então, tem funcionário, tem caminhão, tem perdas, inclusive, que você tem que computar. Então, é a categoria que menos deixa margem. Tá, isso é bem óbvio, mas dentro dessas subcategorias de material básico, quais são as categorias que eu posso, talvez, estar abrindo mão de trabalhar ou trabalhar com um pouco menos de intensidade? E qual categoria que eu posso dar foco, posso intensificar? Então, com essa organização, você vai olhar. Depois, olhando não só as categorias que mais vendem, mas também aquelas que menos vendem, as categorias precisam justamente ser analisadas para que você possa organizar a gestão financeira com foco naquelas categorias que vão te deixar boas margens. E aí você tem que olhar para o mix de produto, olhar para como é que está a questão de ruptura de estoque, olhar para como é que está a questão de preparação do mix, obviamente, para ter disponibilidade e variedade para o seu cliente. Então, veja bem como é um desdobramento gigante quando a gente começa a falar de organização financeira. Tá? Então, organizar a gestão financeira não é só olhar para os números do fluxo de caixa, do DRE. É eu começar a puxar por aí e depois vir os outros desdobramentos, como aqui a gente já está falando da parte comercial. Tá? Então, é importante que a gente tenha esta sensibilidade.
Então, primeiro relatório, vendas e margem, com organização por grupos e subgrupos na classificação mercadológica que você deve fazer na sua loja. Segundo relatório, isso aqui é muito importante, tá? Que é um relatório que vai te ajudar a você fazer com que o seu CMV, o seu custo da mercadoria vendida e a sua margem esteja correta, que é um relatório que, quando o comprador ou quando a pessoa responsável para lançar a nota fiscal de entrada, ele vai ter que depois, imediatamente posterior, quando emite o lançamento da nota fiscal de entrada no sistema, é importante que você tire esse relatório para você fazer a auditoria do que a gente chama do relatório de nota fiscal de entrada, ou seja, o espelho da nota fiscal de entrada, para você olhar como é que ficou a margem de cada produto, como é que ficou o preço de cada produto, se inclusive as quantidades foram lançadas corretas, porque eu vejo por aí, em alguns cenários, algumas situações, que são lançadas o que a gente chama do fator de conversão, o comprador compra por embalagem, na hora de entrar na mercadoria, no estoque, acaba entrando por unitário, ou vice-versa. E aí, às vezes, você vai mascarar o custo e mascarar brutalmente a sua margem na sua loja de materiais de construção. Então, é importante que você tenha essa sensibilidade ao olhar depois, imediatamente posterior, né? Lançou a nota fiscal, no mesmo dia tem que olhar como é que está o espelho da nota fiscal para fazer essa auditoria na questão do custo, se foi formado corretamente, do preço, se foi colocado corretamente, da conversão de embalagem, se foi colocado corretamente, tá? Parece uma coisa bem simples, bem óbvia, mas é negligenciado, e quando eu chego para fazer alguns trabalhos que a gente desenvolve em loja de materiais de construção, a gente justamente vai nessas dores aí que justamente o custo não está correto porque não foi lançada a nota fiscal corretamente no sistema. Foi lançado lá sem fazer conversão de embalagem, foi lançado lá sem fazer essa análise de quantidade que vinha na caixa e aquela coisa toda, tá? Então, olhe para o espelho de nota fiscal de entrada também, que é um relatório importante, tá? Esquece os 80 sem relatório do sistema, tá? Você como gestor, como empresário, como lojista, tem que olhar para aquilo que importa, e isso aqui é um relatório que vai importar sim, porque vai construir a base da sua organização financeira da sua loja de materiais de construção, tá ok? Então, é importante analisar esse ponto, tá? Outro ponto que eu gosto fundamentalmente de orientar para que o empresário tenha essa sensibilidade ao fazer a gestão financeira é justamente olhar para os relatórios das despesas operacionais, tá? E aqui, obviamente, ele tem que ter, primeiro, o processo muito bem implantado e estruturado para que todas as despesas operacionais que você tem na sua loja de materiais de construção, todas elas estejam lançadas dentro do seu sistema. Todas as despesas que você desembolsa para pagar, para operar a sua loja de materiais de construção, desde salário até seguros, custo com logística, combustível, pneu, manutenção, aluguel, enfim, tudo tem que estar lançado no sistema e de forma organizada para que você possa tirar esse relatório sobre cada aspecto de classificação que você tem dentro da sua loja, para que você possa, de fato, interpretar de forma organizada a classificação dessas despesas, tá? Então, o relatório de despesa operacional é importante, mas, antes disso, é importante que você construa, se ainda não tem, esse processo para que ele seja lançado corretamente, tá? E a tempo, obviamente, não adianta a gente lançar 3 meses depois, 2 meses depois de uma despesa que aconteceu, tá? Então, tome bastante cuidado com esse ponto, tá? Meu amigo empresário, minha amiga empresária do Materiais de Construção, minha amiga lojista, se está fazendo sentido essa live aqui, botão de curtir aqui para mim entender que é um botão de positividade que está fazendo sentido para a sua lógica do seu dia a dia, né? Essa live, esse conteúdo aqui sobre gestão de varejo de materiais de construção, mais especificamente sobre gestão financeira de materiais de construção. Clica aqui, assina, né, o nosso canal, clica no nosso canal para que você possa ficar inscrito e ficar antenado com todos os conteúdos aqui, tá? E não se esqueça, na descrição aqui da nossa live tem o link para você acessar e fazer a inscrição de forma gratuita para o nosso workshop de gestão financeira lucrativa para a loja de materiais de construção, que vai acontecer no dia 23 de maio. Nesse evento, às 19h30, horário de Brasília, eu quero mostrar para você o passo a passo como que a sua loja consegue ter mais lucro e mais
mais dinheiro no caixa, para a sua loja de fato sair desse marasmo que vende bem, tem lucro, mas não vê dinheiro no caixa. Eu quero organizar um planejamento financeiro para justamente te dar esse passo a passo para que você possa melhorar o resultado da sua loja, resultado, lucro e inclusive dinheiro no caixa, tá? Não deixa de se inscrever, é um evento online gratuito que você pode assistir direto da sua casa, lá na TV, no seu celular, que a gente vai fazer aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então o link na descrição para que você possa se inscrever e justamente estar participando do nosso evento. São mais de 500 pessoas que já estão inscritas e não é você que vai ficar fora desse nosso evento como um todo. Vamos lá então, seguindo aqui, então, falei das despesas operacionais, para concluir aqui despesas operacionais, tá? Se ainda não há essa organização em questão da classificação das despesas operacionais, assim como a classificação dos produtos precisa ter a sua organização, categoria e subcategoria, grupo e subgrupo, as despesas operacionais, meu amigo lojista, meu amigo empresário, minha amiga lojista de materiais de construção, precisam ser organizadas, tá? E aqui eu quero sugerir 5 grandes grupos que possam talvez fazer sentido, e aqui para mim faz muito sentido para o material de construção, que é onde que eu aplico na minha metodologia de trabalho nas consultorias financeiras que a gente desenvolve em lojas de materiais de construção. São 5 grandes categorias de despesas operacionais que tem dentro de uma loja de materiais de construção. A primeira dela, e a principal, é a despesa com o pessoal. O que é a despesa com o pessoal? Tudo que está vinculado, que custa, que é vinculado à despesa com a sua estrutura de pessoas. Então, salários, 13º, férias, FGTS, INSS, toda a parte de vale-refeição, vale-alimentação, ou seja, tudo que está relacionado a pessoas tem que estar vinculado a essa categoria, a esse grupo de despesas, tá? Então, essa é a primeira categoria. Segunda categoria aqui, despesas administrativas, tá? Tudo aquilo que envolve a parte de despesa administrativa como um todo, que são aluguel, despesas com informática, despesas com impressora, despesas com a estrutura da loja, despesas com equipamentos eletrônicos, sistema, enfim, tudo que envolve a parte burocrática e administrativa da loja tem que ficar plugado dentro da estrutura da despesa administrativa, tá? Então essa é a segunda despesa que você tem que organizar e classificar essa estrutura como um todo, tá? Terceira despesa comercial e marketing, tá? Então tudo que você faz de despesa para trabalhar na relação de trazer o cliente para a loja, tabloide, rede social, rádio, TV, se você faz TV, tudo tem que estar vinculado. A tua agência, você paga lá o gestor de tráfego, a pessoa que faz a mídia social, tudo tem que estar trabalhado e conectado com as despesas comerciais e marketing, tá? Depois vem despesas financeiras. O que são despesas financeiras? Todas as despesas que são vinculadas a bancos, tarifas bancárias, desconto de... Quando você vende lá no cartão, que você faz a antecipação, esse desconto, essa taxa que a operadora do cartão cobra de você, os seus juros, empréstimos e financiamentos tem que estar computado como despesas financeiras também. Então, tudo isso acopla-se às despesas financeiras da loja. Lembre-se de segregar, tá? Que você não pode misturar as despesas financeiras que você tem com juros de empréstimo e financiamento com a parcela que você paga de empréstimo e financiamento. São coisas distintas, são coisas diferentes. Aqui você vai só colocar as despesas com juros de empréstimos, tá? A parcela que você paga do empréstimo de financiamento, se a tua loja tem, vai ser colocado em outro lugar aqui para que a gente possa fazer uma análise específica do resultado da loja, tá? Quarta, então falei da despesa com pessoal, despesa administrativa, despesa financeira. Estou falando aqui também das despesas comerciais e marketing, e por fim a despesa com logística. Se você tem estrutura de caminhão, que obviamente deve ter numa loja de materiais de construção, grande maioria tem lá estrutura de caminhões, então tem que colocar lá o lançamento, né? Despesa com pneus, despesa com manutenção, despesa com combustível, despesa com seguro de caminhões, despesa com IPVA, licenciamento e aquela coisa toda, tá? Então tem que organizar e acoplar. São essas as 5 grandes despesas que a gente classifica aqui dentro de uma loja de materiais de construção e depois tem que desdobrar em várias delas, tá? Então, para compor a despesa operacional. Então, resumindo, despesa com pessoal, despesa administrativa e financeira, despesa com pessoal, despesa administrativa, despesas financeiras, despesas comerciais e marketing, despesas com logística, tá? São essas 5 grandes despesas que depois devem ser desdobradas em subcategorias e despesas individuais que vão vincular a cada uma delas para que você possa ter a organização da sua despesa operacional dentro da sua loja de materiais de construção, tá? Então, esse é o relatório que você tem que ter, o relatório de despesa operacional, desde que bem claro, organizado e bem classificado, como eu pontuei aqui, tá? Mais uma vez, não deixa de inscrever aqui no canal, clica aqui no link para que você possa estar antenado e conectado com as nossas dicas aqui de conteúdos
sobre o varejo de materiais de construção, tá? Então, para fechar aqui a parte dos relatórios, depois a gente organizar a nossa gestão financeira, mais um ponto fundamental aqui, tá? Outro relatório que você como empresário tem que olhar, tá? Diariamente, ou se não semanalmente, no máximo semanalmente, é o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Talvez você já olhe para isso, mas eu vejo muito empresário que muitas vezes acaba se enganando com esse relatório demonstrativo de fluxo de caixa. Tem empresário que simplesmente ele acha que o relatório do fluxo de caixa é a conta bancária. A quanto que ele tem na conta bancária, quanto que tem na aplicação. Não, não é isso. A gente tem que ter, de certa forma, um pouco mais de sensibilidade ao analisar e interpretar os nossos indicadores. Eu preciso olhar os nossos indicadores do DFC de uma forma mais analítica, não simplesmente quanto que tem na conta, quanto que entrou e quanto saiu, não. Eu tenho que ser um pouco mais profundo, eu tenho que entender o que é receita de recebimento de vendas, o que é receita de recebimento de juros, o que é receita de recebimento de venda parcelada no cartão, enfim, eu preciso estratificar isso. Despesas, eu preciso saber o que é despesa com entrada de compra de mercadoria, o que é despesa com despesas operacionais, o que é despesa com empréstimos e financiamentos, o que é despesa com juros, o que é despesa com pessoas, enfim, eu tenho que ter bem de forma estratificada o demonstrativo de fluxo de caixa para me interpretar onde é que está saindo as despesas operacionais da minha loja, como é que está saindo o dinheiro, para onde que está sendo aplicado o dinheiro que eu tenho dentro da minha loja de materiais de construção, tá? Então, ele é bem complexo, não é uma coisa tão simples, talvez por ser um pouquinho complexo, é onde que há negligência da uma boa parte dos empresários que a gente conhece que acabam não olhando por completo o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? Então, é um demonstrativo que ele precisa justamente ter essas análises um pouco mais profundas. E não só olhar o demonstrativo de fluxo de caixa é importante, como também você projetar esse demonstrativo, tá? Então, você empresário, não adianta olhar a gestão fazendo análise olhando só no espelho, né? Olhando só no espelho, olhando para trás. Você tem que fazer a sua gestão, claro, olhando para trás para ver o que aconteceu, mas também é importante que você tenha a análise olhando para frente, projetando. Então, por exemplo, demonstrativo da projeção do fluxo de caixa. Você vai olhar para frente. Quanto é que eu estou projetando vender para o próximo mês? Quanto é que eu estou projetando comprar? Quanto é que eu estou projetando ter despesa operacional? Geralmente é um pouco mais fixo do que variável, então você consegue ter uma análise mais precisa aqui. Talvez quanto é que eu estou pagando de parcela de empréstimo para mim entender como é que vai ser o comportamento do meu fluxo de caixa. Para mim não ter surpresa e chegar lá no dia 10, na hora de chegar de pagar a folha de pagamento dos funcionários, eu simplesmente ter um desespero, uma correria para buscar dinheiro no banco porque não tem, etc. Você vai se antecipar e entender qual é o momento que porventura possa vir a faltar o fluxo de caixa. Você tem que se antecipar para buscar esses recursos em outros meios, tá? Então é importante que você faça o que a gente chama da demonstração, da previsão do fluxo de caixa. Previsão do fluxo de caixa, para que você possa saber o momento certo que você tem que agir, tomar alguma ação, para que você entenda o que fazer com antecedência e não criar um desespero, sair loucamente atrás de fluxo de caixa na sua loja, porque muitas vezes você não se preparou, tá? Então é importante que você tenha esta sensibilidade dentro dessa nossa sugestão que a gente está dando aqui, tá? Então, falei do registro das informações, falei dos relatórios a serem utilizados, poucos e bons relatórios, falei justamente de você ter sensibilidade que está correto, né? Auditar esses relatórios, primeiramente. Relatório de venda e margem, a gente falou aqui. O que mais? Falamos do relatório do espelho de nota fiscal de entrada, para você auditar a tua entrada de mercadoria, se está formando o custo correto. Falei aqui também dos relatórios das despesas operacionais e como classificar elas. Falei aqui do demonstrativo do fluxo de caixa, tanto no realizado e no projetado para frente. E por fim, obviamente, eu preciso falar do mais importante de todos, tá? Estamos concluindo aqui, meu amigo empresário, minha amiga empresária, tá? Estamos concluindo aqui, eu quero concluir com chave de ouro para falar do principal demonstrativo que você tem que ter dentro da tua loja de materiais de construção, que vai apontar se a tua loja está tendo lucro ou se a tua loja está tendo prejuízo, tá? E aqui muitas vezes é negligenciado esse relatório, é muito negligenciada essa demonstração, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Aqui está o grande detalhamento do que acontece de fato na tua loja de materiais de construção. O DRE vai apontar se a tua loja está no caminho certo em relação à lucratividade ou se ela está no caminho errado, ou se ela está no caminho que justamente você precisa tomar alguma ação específica, tá? Inclusive, eu até trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, eu trouxe aqui até um modelo para a gente facilitar o nosso debate aqui, tá? Facilitar a nossa demonstração. Então, olha só, o modelo de um DRE, tá? São números fictícios, tá? Eu coloquei aqui uma loja que vendeu, por exemplo, no primeiro trimestre, ali R$1.200.000.
reais, que dá aproximadamente 400 mil de venda, tá? Então, quais são os indicadores que eu vou olhar dentro do meu DRE? E olha, perceba, meu amigo lojista, minha amiga lojista de materiais de construção, tudo está relacionado, a grande parte aqui dos indicadores está relacionado ao que a gente falou agora há pouco. A gente falou justamente de indicadores de vendas e margem, falamos dos indicadores de despesa operacional, falamos dos indicadores para interpretar como é que está sendo a formação do custo da mercadoria. Tudo isso está correlacionado para a gente montar a estrutura do nosso DRE. Então tá aqui, venda é o principal indicador, tá? E aqui, meu amigo empresário, mais uma vez, eu estou simplificando ao máximo, tá? A gente pode fazer esse DRE ser bem mais complexo. Eu aqui quero traduzir de forma simples, didática e objetiva para você interpretar esse DRE. E se você ainda não faz a análise do DRE e não analisa com profundidade, ou pelo menos não faz a composição do DRE na sua loja, eu vou sugerir que você comece a analisar, comece a olhar essa estrutura e comece a dialogar com esse indicador que vai mostrar o ponto fundamental de resultado da sua loja de materiais de construção. Então, o primeiro ponto em cima é a venda, tá? Venda com mercadoria, quanto é que eu estou vendendo, quanto de fato é o meu faturamento. E aqui, não confunda um faturamento com recebimento. Eu posso estar vendendo, mas não estar recebendo. Então, eu tenho que olhar justamente também o fluxo de caixa depois para saber se essa venda que eu estou fazendo, ela está se transformando de fato em recebimento, tá? Então, aqui eu estou olhando a operação, venda, vendi, beleza. Quanto foi o custo de venda dessa mercadoria que eu estou vendendo? É o que a gente chama de custo da mercadoria vendida. Simplificando aqui, é o CMV. Então, vamos imaginar aqui que essa loja tem um custo de mercadoria vendida de 790 mil, de 65% quase 66%, e representa uma margem bruta, e aí a margem bruta, e não é markup, tá? A margem bruta de 34,2%. Ou seja, diferença entre o preço de venda e o preço de custo dá uma margem bruta sobre o preço de venda, sobre o valor de venda de 34,2%, tá? E o que isso interessa? Isso interessa agora porque essa diferença é o que eu tenho que entender se a minha loja está conseguindo fazer com que essa margem bruta pague todas as despesas variáveis e pague toda a despesa fixa que ela tem, tá? E ainda sobre resultado. E é aí que a gente tem que interpretar, e aí a importância do DRE dentro de uma loja de materiais de construção para saber justamente o quão de resultado ela está tendo e aonde que talvez ela possa melhorar a estrutura para que ela possa ter mais lucro e dinheiro no caixa, tá? Então, vou imaginar que essa loja tem aí uma margem bruta de 34,2%, vou imaginar que ela tem aí de impostos aí na faixa aí de 7,9% e vou imaginar que ela tem despesa variável, que pode ser comissão de vendedores, 0,8%. E a gente chega no que a gente chama de margem de contribuição. Margem de contribuição, que é, de fato, agora quanto sobrou para mim pagar as minhas despesas operacionais, despesas fixas. E aí, o que sobrar disso, depois da despesa pago as despesas operacionais, despesas fixas, a margem de contribuição vai mostrar o quanto que vai sobrar depois para você, de fato, ter de resultado na sua loja de materiais de construção de lucro. Então, é importante a gente olhar a organização da gestão financeira como um todo nesse ponto aqui, tá? Então, olha só, quando eu olho aqui a margem de contribuição, e está apontando nesse caso que no trimestre ela teve 305 mil reais de margem de contribuição. As despesas operacionais fixas da loja, ela está dando aí 260 mil reais, tá? 260 mil reais. Então, tá, despesa com pessoal, despesa administrativa, financeira, comercial, marketing, logística, assim como a gente apontou, tá? Então, nessa estrutura, o que a gente tem aqui, tá? Despesas totalizando 260 mil reais. Então, se eu tenho 305 de margem de contribuição e 260 de despesa fixa, ela, no final das contas, vai trazer um resultado operacional para a nossa loja de 45 mil no trimestre, tá? E aqui eu estou fazendo por trimestre, casualmente aconteceu de eu fazer por trimestre, mas o teu DRE tem que ser fechado mensalmente. A gente olha o trimestre depois para olhar e tirar os efeitos de sazonalidade, tirar os efeitos de algum mês que talvez vendeu muito mais, ou teve uma despesa muito grande aqui, especificamente nesse mês, etc. e tal. Mas todo mês você tem que fazer esse fechamento na sua loja de materiais de construção, tá? Então, olha só, quando a gente olha aqui, resultado operacional, o que é o resultado operacional? É de fato quanto que a loja operou e teve de lucro, tá? Só que, para quem é do lucro real, guarde muito aqui, meu amigo lojista, quem é do regime tributário do lucro real, o governo ele tem uma tributação chamada IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma tributação
depois que a empresa operou, depois que a empresa teve lucro, ele vai lá cobrar sobre o lucro. 9% de contribuição social, pasmem meus amigos lojistas e minhas amigas lojistas e materiais de construção. 9% de imposto sobre o lucro, tá? Que é justamente a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e 15% de imposto de renda à pessoa jurídica. É isso mesmo, depois de você pagar o imposto sobre a venda, depois de você pagar o imposto sobre a tua folha de pagamento, você pagar o imposto sobre comprar pneu, comprar não sei o que, comprar mercadoria, tudo isso depois o governo vem e te cobra ainda imposto sobre o lucro. Isso é o regime de tributação do lucro real, tá? Então, tá aqui o imposto sobre o lucro, depois que a empresa teve a operação, você justamente vai estar trabalhando e pagando aí 10 mil no caso aqui de imposto sobre o lucro, tá? Não necessariamente que o Simples Nacional e o lucro presumido não paguem imposto de renda, tá? Ele paga imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mas é de uma outra forma, é sobre o faturamento. Não vem o caso aqui a gente especificar, mas a gente justamente tem a cobrança também do imposto de renda no Simples Nacional, só que ele é pago sobre o faturamento. No lucro real, ele é pago sobre o lucro, tá? Só para deixar bem claro aqui, tá? E não necessariamente o lucro real é um regime tributário ruim, tá? Porque tem muito imposto sobre o lucro. Não. A gente tem que fazer o que a gente chama de planejamento tributário, que talvez possa ser tema de um outro momento a gente conversar aqui também, tá? Mas a gente precisa entender que planejamento tributário também faz a diferença dentro de uma loja de materiais de construção. Então tá, resumindo aqui, tá? Imposto sobre o lucro, a gente tem aqui 10.800, então no final o resultado após IRPJ e contribuição social é R$ 39.200, é 3,3% de resultado da minha operação, tá? Cara, o meu amigo empresário, minha amiga empresária logística de materiais de construção, essa aqui é uma estrutura bem simplificada para te dar um pouquinho, né, de sentimento de como é organizar a gestão financeira com profundidade, com análise de dados, análise de DRE, fluxo de caixa de uma loja de materiais de construção, tá? Então, se a gente fosse aqui falar com profundidade, com um monte de coisa, a gente teria que se desdobrar em um monte de indicadores aqui, tá? Mas aqui eu quis, rapidamente, em pouco mais de meia hora, mostrar um pouco do caminho de como que você pode começar a pensar na organização financeira da sua loja de materiais de construção, tá? Mais uma vez, isso aqui é a preparação para o nosso workshop de gestão financeira lucrativa para a loja de materiais de construção que vai acontecer no dia 23 de maio, tá? Estou preparando o caminho para entender com mais facilidade, para quem de certa forma tem uma dificuldade, para que cada um aqui tenha facilidade de chegar lá no workshop, todo mundo falar a mesma língua, falar a mesma página, tá na mesma página e justamente fazer as perguntas corretas para que a gente possa, em 2 horas e meia mais ou menos, que vai ser o nosso workshop, que a gente possa fazer dele um workshop muito produtivo e que justamente faça a diferença no resultado, no lucro e no fluxo de caixa da sua loja de materiais de construção. Olha só, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, curte esse vídeo se você gostou, curte essa live, envia para esse seu colega, talvez que precisa saber desse conteúdo, envia onde que você entende que vai fazer a diferença para a pessoa na sua loja de materiais de construção. Não deixe de se inscrever no nosso workshop Gestão Financeira Lucrativa para a loja de materiais de construção. Anote na sua agenda, dia 23 de maio, às 19h30. Eu espero você no nosso workshop Gestão Financeira Lucrativa para a loja de materiais de construção, um conteúdo denso, profundo, que eu tenho certeza que vai ajudar a sua loja a melhorar o lucro e, consequentemente, melhorar o fluxo de caixa. Obrigado pela sua presença nessa live aqui. A gente vai ter outras lives em outros momentos para preparar o caminho para o nosso workshop Gestão Financeira Lucrativa. Um grande abraço, vejo você na próxima live. Até breve.